Olá! Hoje a gente vai mergulhar um pouco nas grandezas radiológicas. É um tema que parece complicado, né? Mas é super importante em várias áreas, da medicina até, sei lá, segurança. A gente recebeu material aqui, parece umas notas bem completas sobre o assunto. Nossa ideia é descomplicar um pouco termos como atividade, exposição, dose absorvida, dose equivalente. Sabe, o material até cita um exemplo, um cenário de acidente com fonte de braquiterapia. Nessas horas, entender a diferença entre essas grandezas é, bom, crucial para saber como agir, certo? Como a gente começa a organizar isso? Exatamente. Cada uma conta um pedaço da história, né? Da interação da radiação. Podemos começar pela fonte mesmo, a atividade, que a gente chama de A. Ela diz o quão ativa é a fonte. Quantas transformações nucleares estão rolando ali por segundo? A unidade mais nova do Si é o becquerel, BQ. Um becquerel é uma transformação por segundo. A unidade antiga, o Curie, CI, ainda aparece muito por aí, e ela é bem maior, né? Um Curie é tipo 37 bilhões de becquerel. Então a atividade é da fonte. Entendi. A atividade é tipo a potência da fonte. Ok. Mas aí a radiação sai da fonte e se espalha. Como é que a gente mede a presença dela num lugar específico? O material fala de exposição. X. Isso, a exposição. Historicamente, ela foi bem importante e ainda tem seu uso. Ela mede especificamente a capacidade dos fótons, raio-x ou gama, de ionizar o ar num certo ponto. É basicamente quanta carga elétrica a radiação consegue criar no ar naquele local. A unidade SI é Coulomb por quilograma, CXG. Mas a antiga, o Röntgen, R, ainda é bem usada. É uma grandeza prática para medir em campo, sabe? Mas tem essa limitação, é para fótons e no ar. Saquei. Então, atividade na fonte, exposição no ar. Mas e o que interessa mais, talvez? O que acontece quando a radiação de fato atinge alguma coisa? Um tecido humano, por exemplo? Aí que entra a dose absorvida. D. Precisamente. A dose absorvida, D, é chave, porque ela quantifica a energia mesmo, a energia que a radiação deposita por unidade de massa em qualquer material. Não importa se é ar, água, osso, tumor, qualquer coisa. A unidade do SI é o Gray, G. Um Gray é 1 joule de energia por quilo de material. A unidade antiga é o Rad, né? 1 Gray são 100 Rad. É essa dose absorvida que se usa, por exemplo, para prescrever tratamento em radioterapia. O material até cita um exemplo de 2 Gray por aplicação. E ela vale para qualquer tipo de radiação ionizante. Ok. Então, a dose absorvida mede a energia depositada, o tranco energético. Mas, peraí, o mesmo tranco, a mesma energia, sempre causa o mesmo estrago biológico? O material introduz a dose equivalente, H. Isso sugere que não, né? Por quê? Aqui que a coisa fica interessante para a biologia. Exato, não. A mesma dose absorvida, ou seja, a mesmíssima quantidade de energia depositada, pode causar danos biológicos muito diferentes dependendo do tipo de radiação. Pensa assim, partículas alfa, por exemplo, elas concentram muito energia num caminho curto. Elas tendem a ser biologicamente mais danosas que raios-x, para a mesma dose absorvida. A dose equivalente, H, faz justamente isso. Ela ajusta a dose absorvida, ela usa um fator de ponderação na radiação, o WR. Esse fator reflete essa diferença no potencial de dano biológico. É tipo comparar o impacto de levar uma bolada com uma bola de isopor ou uma de chumbo, mesmo que as duas cheguem com a mesma energia cinética, sabe? A unidade aqui é o sievert, SV, ou a antiga REM. Um sievert são 100 REM. Ela tenta medir a resposta biológica. Uau, faz todo sentido. Quer dizer, E tem mais um passo para avaliar o risco para o corpo inteiro. É a dose efetiva, ET. Ela entra porque nossos órgãos e tecidos têm sensibilidades diferentes à radiação. A medula óssea, por exemplo, é bem mais sensível que a pele. Então, a gente usa outros fatores, os fatores de ponderação de tecido, WT, para calcular uma média ponderada das doses equivalentes nos diferentes órgãos.
Essa dose efetiva, que também é medida em Sievert, SV, dá uma estimativa do risco global, risco de efeitos como câncer, danos hereditários. É com base nela que se definem os limites de dose para trabalhadores, para o público em geral. Que demais! Então, para recapitular a jornada toda, começa com a atividade A, lá na fonte, Isso, passa pela exposição, X, medindo o efeito no ar, mas só para fotos. certo. Chega na dose absorvida, D, que é a energia depositada em qualquer material. Perfeito. Aí vem a dose equivalente H, que ajusta para o tipo de radiação e o dano biológico. Uhum. E, finalmente, a dose efetiva E, que considera a sensibilidade dos órgãos para o risco total para o corpo. É isso. Exatamente essa sequência lógica. E é útil pensar nelas em categorias, sabe? Atividade, exposição e dose absorvida são chamadas grandezas físicas. Elas descrevem a radiação e a interação inicial. Já a dose equivalente e a efetiva são grandezas de proteção. São usadas para a gente estabelecer limites, avaliar riscos, mas a gente não consegue medir elas diretamente no corpo de uma pessoa. Por isso que, na prática, no dia a dia da monitoração, seja individual ou diária, a gente usa as grandezas operacionais. Coisas como equivalente de dose pessoal, equivalente de dose ambiente. Elas são calibradas para dar uma estimativa segura e glávnia, mensurável, das grandezas de proteção. Entendi. Então, o que a gente tira disso tudo? Que existe todo um sistema bem pensado, né? Para ir desde a característica da fonte até uma estimativa de risco para a saúde. Cada grandeza tem seu papel bem definido nessa cadeia. Não é só um monte de sigla e unidade jogada. Com certeza, é um sistema robusto para quantificar e gerenciar a radiação. E olha, para quem está ouvindo a gente, fica uma reflexão final. A gente falou que diferentes radiações têm diferentes fatores de ponderação, o WR, né? O WR para partículas alfa é tipicamente 20, enquanto para raio-x e gama é 1. Agora pensa, se uma pessoa recebe uma dose absorvida de, digamos, 1 miligray de raio-x e outra pessoa recebe os mesmos 1 miligray, mas de partículas alfa, como que a dose equivalente e, portanto, a nossa percepção do risco biológico muda completamente nesses dois casos, mesmo a energia depositada sendo idêntica? Fica aí para pensar, né? Sobre como é importante não só ver o número, mas entender o que ele realmente significa.